Então, começar aqui, gente. Primeiro, agradecer todo mundo do Predicar que está aqui, Neile, Ravena, que me acompanham aí desde 2018. Foi quando eu entrei no Predicar. Essa pesquisa, ela é a que eu venho fazendo para a minha monografia, né, para o meu TCC, e que comecei lá em 2018, inicialmente só com português europeu, depois passei por português brasileiro e agora estou juntando as duas. Nessa que eu uso de passivo em textos acadêmicos, uma análise da variação entre o português brasileiro e o português europeu. E agradecer também, claro, minha orientadora Márcia, que me salvou muito já. Então, começando aqui no objeto de estudo, a gente tem que vamos tratar de padrões construcionais de predicação nas variedades de português brasileiro e do português europeu, acionados para a impessoalização discursiva de participante na perspectivação de um estado de coisas em textos acadêmicos das áreas tecnológicas e humanas. Então, a gente vai olhar para passiva sintética, né, que é o predicador com o pronome sem um sintagma nominal, como no exemplo adotaram-se no caso dos ensaios realizados com as amostras de grandes dimensões, e a passiva analítica com um sintagma nominal, mas um predicador complexo com um verbo auxiliar de voz passiva, podendo ou não ter um agente expresso. Aí o exemplo, nesse trabalho foi adotada a representação dos quaternions, contorna o problema de singularidades inerentes à representação por outros. E aí, indo aqui para um pouco dos pressupostos teóricos, a gente tem um enfoque socioconstrucionista, um alinhamento de pressupostos da sociolinguística e da gramática de construções para traçar generalizações sobre a variação construcional, e que padrões construcionais são pareamentos de forma-função básicos da língua, e que licenciam construtos e usos. E aí, trazendo um pouco da personalização discursiva também, que a Stephanie também trouxe, que é isso, é um processo utilizado estrategicamente em diversos textos, principalmente nos acadêmicos, para distanciar o referente, né, do autor, do conteúdo na representação de um estado de coisas. E aí o que Moraes vai falar é que a impessoalidade pode ser explicada como um fenômeno característico da linguagem científica, que é sintética e associada a foco nas ações, nos processos e eventos que estão implicados nas pesquisas, e não foco em quem as induz, quem faz, justificando a modéstia do autor ao se colocar no texto, uma exigência do gênero e da linguagem. E aí, quando a gente fala dessa impessoalização, uma das formas é a desfocalização, o desfocamento, né, do papel do participante indutor. E isso é uma escolha, né, do autor, de onde ele quer que prenda mais a atenção do leitor. E aí o que Machado Vieira Santos e Crop, em 2019, propõe é que o desfocamento do papel do participante indutor pode ocorrer por demoção, supressão ou circunstancialização. A demoção é quando o participante indutor deixa de ocupar um local de destaque na oração, que é no exemplo, quando ele fala o esboço biográfico do engenheiro Manuel Afonso é delineado por Hugo Silveira Pereira, ele tira o Hugo Silveira de destaque, coloca ele ali como agente da passiva. A supressão, que é o participante indutor é retirado de cena de maneira que ou não seja possível identificá-lo, ou seja possível por meio de uma inferência de outra parte do texto na qual ele foi retirado, ou uma evocação anafórica, catafórica ou situacional, que é o caso desse exemplo, que adotaram-se no caso dos ensaios realizados com as amostras de grandes dimensões. Esse adotaram-se pelo contexto do artigo, a gente sabe que quem adotou foram os autores do texto. Então, você consegue inferir situacionalmente. E por fim, a circunstancialização, onde o papel participante indutor é realizado linguisticamente por meio de adjuntos circunstanciais, introduzidos por formas adverbiais ou proposicionais, em alguns casos iniciados por, pela ou de, que aparentem ser uma origem, uma força indutora. Como é o caso desse exemplo, por iniciativa do governador Gomes Freire de Andrade, foi criada em 6 de maio a Academia dos Felizes. Ainda que não necessariamente ele tenha criado, ele tenha
ele tem esse papel de iniciativa de criação, e aí por isso uma circunstancialização. E por fim, na parte de pressupostos teóricos, a gente vai falar um pouco da variação constitucional. Aqui na pesquisa a gente está olhando para a variação por similaridade, e que propriedades similares decorrentes de processos cognitivos como a desfocalização do participante indutor, pelas maneiras que eu acabei de falar, e 2, o direcionamento da atenção do interlocutor para o estado de coisas científico em si, para avaliação de um estado de coisas em si ou para o participante afetado efetuado no estado de coisas, com a retirada de cena ou de foco do participante indutor, propicia um alinhamento funcional de dados resultantes desses 2 padrões. Por conseguinte, a analogia desses padrões constitucionais no espaço do conhecimento linguístico, em que a variabilidade por similaridade se instaura, a partir da habilidade geral de construir equivalências. E aí, passando um pouco para a metodologia, eu vou começar falando dos passos dessa pesquisa, né, que foram 4 passos, assim, basicamente, que foi, a primeira foi a definição da fonte acadêmica dos textos, então foram 809 dados coletados em 57 artigos científicos, tanto do português brasileiro quanto do português europeu. Aqui, uma das formas que a gente fez para escolher os artigos foi pelo tamanho também, então a gente vê quantas palavras tinham, porque o que a gente chegou é que a gente tinha textos de humanas muito maiores do que textos de exatas. Então, para a gente tentar comparar melhor, a gente foi pelo número de palavras e não pelo número de artigos de cada fonte. Codificação dos dados por variáveis tanto dependentes quanto independentes, a partir das variáveis linguísticas e extralinguísticas projetadas como possíveis influências em jogo na variação, e uma análise qualitativa e quantitativa. Essa análise quantitativa pelo Goldvarp-X, com uma análise multivariada de regressão logística. E, por fim, interpretação dos resultados, interpretação dos grupos de fatores apresentados pelo Goldvarp-X como estatisticamente relevantes. E aí, falando um pouco das hipóteses e dos objetivos, as hipóteses iniciais eram de que, em artigos acadêmicos, tende-se a usar construções do tipo sintético e que a configuração de estruturas passivas como forma de impessoalização discursiva em contexto acadêmico é similar nas variáveis do português brasileiro e do português europeu. Entretanto, as variáveis ou os fatores que levam ao acionamento de uma ou outra estruturas passivas são distintas. E, como objetivo, compreender qual o estatuto da variação entre as 2 microconstruções e se o que afeta o seu acionamento é o mesmo no português brasileiro e no português europeu. Obter um mapeamento que colabore para uma perspectiva funcional, comunicativa e cognitiva sobre a variação em estudo. Trazendo agora, então, um pouco das variáveis, foram 17 variáveis analisadas, dentre as linguísticas. Vamos ter variáveis sobre participante 1 e 2, número, papel semântico e animacidade, e sobre participante 1, grau de identificabilidade no contexto discursivo do participante 1 também. E variáveis sobre a própria predicação verbal, quanto à sua configuração, sua polaridade, construção de estrutura de argumentos, tipo de estado de coisas, presença ou ausência de um adjunto adverbial com uma aparência formal, semântica, com constituinte agente da passiva. E nas variáveis extralinguísticas, o gênero textual, a área científica do texto acadêmico e o recorte temporal. Aqui, gênero textual, quando eu falo, dado que a gente está olhando apenas para artigo científico, dentro do artigo científico, a gente separou a introdução, o texto e nota de rodapé. E aí os resultados, a distribuição dos dados ficou muito parecida tanto no português brasileiro quanto no europeu, na distribuição entre as passivas analíticas e as sintéticas, com uma predominância muito grande das analíticas. E dentro das passivas analíticas, a gente separou em 3 tipos de microconstruções. Uma com agente específico expresso, outra com agente genérico expresso e outra sem o agente expresso, sem o agente da passiva, que foi a que mais apareceu tanto no português europeu quanto no brasileiro.
E Mas aí tem também falando... mundano, ok? Eita, tá bom. Vou correr aqui então um pouco, gente. Falar um pouco dos grupos de fatores selecionados na rodada do Goodvarb. Eu vou começar aqui pelo português brasileiro. Então, no tipo de ele selecionou o tipo de construção da estrutura de argumentos, grau de identificabilidade no contexto discursivo do participante 1 e o papel semântico do participante 1. E aí, o que ele deu foi que predicações nucleares a partir de predicadores verbais envolvendo dois papéis participantes, acionam o uso da passiva pronominal. Já na analítica, seriam predicações nucleares com um predicativo, né, como está no exemplo, são apresentadas como novas. E aí, outra variável selecionada foi o grau de identificabilidade no contexto discursivo do participante 1. E aí, o participante indutor não identificável leva ao acionamento da passiva pronominal, enquanto na passiva analítica é o participante referente novo. No papel semântico, quem leva esse acionamento é o papel participante experienciador, na pronominal, e na analítica, o participante agentivo. Quando a gente vai para a passiva, quando a gente vai para o português europeu, a gente vai ter agora 6 variáveis selecionadas pelo Goldvarb, que é a área científica do texto acadêmico, então, para pronominal e tecnologia, para analítica humanas, o tipo de configuração da predicação verbal, então, na passiva pronominal é uma estrutura reduzida de gerúndio, como criando-se ali, e na analítica uma desenvolvida. E também o tipo de construção da estrutura de argumentos, que na pronominal vai ser envolvendo 3 participantes, como está no exemplo, no modelo implementou-se um algoritmo, e na analítica repete-se o predicativo. Além disso, a gente tem o tipo de estado de coisas, para pronominal vai ser um estado de coisas dinâmico, sem o controle do participante indutor. Na analítica vai ser um estado de coisas não dinâmico. E número grau de especificidade do participante 1, que é o referente do participante indutor no singular genérico. E na analítica, o referente do participante indutor no singular específico. Já o papel semântico do participante 2 é um papel de participante efetuado na passiva pronominal e um papel participante experimentado na passiva analítica. E aí, de tudo isso, o que a gente aprendeu? Algumas coisas que a gente conseguiu notar, né? De convergências, a gente tem que a passiva sintética apareceu predominantemente em textos acadêmicos da área de tecnologias, nas duas variedades estudadas, e que a construção de estrutura de argumentos envolvendo 2 papéis participantes, tendo o segundo um caráter predicativo, tende a acionar a passiva analítica tanto no português europeu quanto no português brasileiro. E de divergência, enquanto na variedade portuguesa, o papel semântico do segundo participante é um dos fatores que leva ao acionamento da passiva, na variedade brasileira é o papel semântico do participante 1 que possui esse papel. E aí, só passar aqui rapidinho, lembrando que as hipóteses iniciais. A primeira não se provou verdadeira, dado que a maior parte dos dados é de passiva analítica e não de passiva pronominal, como a gente supôs. E a configuração de estruturas passivas como forma de impessoalização discursiva em contexto acadêmico é similar nas variedades português brasileiro e português europeu, entretanto, as variáveis que levam ao acionamento de uma ou outra estrutura passiva são distintas, se provou verdadeiro. Encaminhamentos, e aí, a partir disso, a gente tem alguns encaminhamentos futuros possíveis para essa pesquisa, que é ampliar a amostra de dados, uma vez que, dada a quantidade de variáveis analisadas, o corpus deveria ser maior, explorar mais variáveis, como o ato de fala, a natureza da referência, realizar um tratamento de subamostras, coletar e tratar dados de outras variedades nacionais, como português de Moçambique, português de Macau, e analisar outros gêneros textuais, como jornalismo, que também fazem uso da impersonalização discursiva via construções passivas. E aqui é isso, gente. Muito obrigada.